Olá, eu gostaria de saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, 31 de outubro, um dia muito importante para nós. Foi nessa data, há 503 anos, que um monge chamado Martinho Lutero afixou nas portas do castelo de Wittenberg suas 95 teses, onde ele pretendia orientar, questionar, mas sobretudo alertar a igreja sobre os rumos que ela seguia. Você lembra que na época da Reforma Protestante, 5 solas ou 5 somente ficaram muito evidentes. Somente a graça de Deus, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras Sagradas e somente a Deus toda a glória eram ênfases, valores, princípios somente que foram enfatizados pelos reformadores. Você lembra que uma das coisas que fez ou que proporcionou essa mudança no coração deste monge chamado Martinho Lutero foi o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Nele, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse texto, o versículo de número 17 de Romanos 1, que eu li aqui na Bíblia de Estudo da Reforma, uma edição da Sociedade Bíblica do Brasil. Foi nessa época da Reforma que as pessoas e as igrejas, ou a igreja, foi desafiada a repensar a sua vida com Deus e a ser mais bíblica, num retorno muito incisivo e fundamental para as Escrituras Sagradas. Até hoje, esses ideais ou essas ideias reverberam na nossa vida, reverberam na nossa mente e devem continuar nos alcançando hoje. Precisamos aprender e reafirmar sempre que a nossa salvação é pela fé, pela graça de Deus, que somente Cristo é o caminho para a salvação, que somente as Escrituras são a revelação de Deus para nós e busca para a nossa vida, mas que somente a Deus devemos render toda a honra e toda a glória. Neste dia ou nesta ocasião, gostaria de sugerir para você um livro editado ou publicado em 1988, mas editado no Brasil pouco tempo depois, da editora Vida Nova, A Teologia dos Reformadores, de Timothy George. É um livro bem interessante que está muito longe de querer traçar uma biografia sobre alguns reformadores. No seu livro ele cita algum deles, João Calvino, Martinho Lutero, Menos Simon, Ulrich Zwingli, que foi um homem que influenciou muito a nossa teologia, a teologia batista. E eu, no livro, tenho algumas frases ou alguns parágrafos que são bem interessantes para nós. Você sabe que a Reforma ele foi um movimento bem progressista. E Timothy George, na página 319, ele diz alguma coisa que é importante para nós. Ele diz: apesar de toda a sua ênfase no retorno à igreja primitiva do Novo Testamento e da época patrística, a reforma consistiu essencialmente no movimento visando ao futuro. Foi um movimento dos últimos dias, vivido numa forte tensão escatológica entre o não mais da antiga dispensação e o ainda não do reino perfeito de Deus. Interessante como a reforma apontava para frente, apontava para o futuro. Mas na página 34, Timothy George também diz algo que eu acho bem interessante. Ele diz: a reforma do século XVI, portanto, foi uma continuação da busca pela igreja verdadeira que havia começado muito antes que Lutero, Calvino ou os padres de Trento entrassem na lista. Você lembra que muito tempo antes de 31 de outubro de 1517, muitos homens de Deus, muitas pessoas, os pré-reformadores, eles tentaram, eles questionaram, eles tentaram apontar o caminho para Deus através da veracidade, da perfeição da sua palavra. E essa luta e esse desafio, ele continua permeando a vida da igreja até hoje. Nós precisamos continuar vivendo pela fé, continuamos e devemos continuar estudando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Afinal de contas, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E o justo, ele vive nesta fé, no Evangelho da pessoa do Senhor Jesus, Filho de Deus encarnado, morto, ressuscitado ao terceiro dia, assunto aos céus, assentado à destra do trono de Deus. Que Deus abençoe a sua vida neste dia,
que esse possa ser um tempo de reflexão para você, que você possa se voltar realmente para a palavra de Deus, para o Evangelho do Senhor Deus, e que possa ser um instrumento de Deus nesse tempo, impactando seus amigos, impactando sua família, abençoando seus irmãos e contribuindo para a expansão do reino do Senhor na terra. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você. Graça e paz.